Pessoal, olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que vocês estão nos assistindo aqui. Estou aqui com um velho amigo que eu chamo de Toca, mas no meio empresarial é conhecido como Guilherme Bonifácio, fundador, cofundador, não foi sozinho, cofundador do iFood. E foi meu compadre, né? Subimos no altar juntos no casamento da minha irmã, né? Eu pela minha irmã e ele muito amigo do meu cunhado. Então, depois nos aproximamos e é um prazer ter você aqui, Toca. Vou te chamar de Toca, não vou te chamar de Guilherme, não. Muito bem-vindo. Obrigado, Paulo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no seu podcast. E pode me chamar como você quiser. Tá bom. Já estou me sentindo em casa aqui. Então, beleza. Já estou querendo marcar a minha vinda aqui, Sua consulta. a minha consulta. Então tá bom. Então, vamos lá. Começa contando pra gente aqui como é que foi a sua trajetória de formação, brevemente. Resume, senão a gente fica a manhã inteira aqui, que não é nem manhã, já é de tarde aqui pra gente, mas resume aí pra gente, por favor. Claro, vou começar do apelido, né? Na verdade, eu sou goiano e meus pais foram trabalhar no Tocantins. Eu fui um tempo depois e quando eu vim para São Paulo, eu tinha feito o segundo grau no Tocantins e o pessoal da faculdade ignorou o fato de que eu sou goiano e me chamava de Tocantins porque Tocantins é mais divertido, mais exótico, né? Concordo. Também já tinha os goianos na faculdade, então Ia sobrepor. Tocantins ia ser uma exclusividade ali, Você e aí é eu virei o Toca, né? Tocantins virou Toca, então é isso. E você era o único tocantinense, que não é tocantinense da faculdade inteira, da FEA? Olha, eu não me lembro de outro e eu não me lembro de... Talvez tenha tido outro depois, mas antes talvez não. Nenhum com a mesma relevância. Não, É isso aí. acho que isso é relevância de menos, né? No final, assim, o fato de eu ter vindo estudar aqui teve muito a ver com, querer conhecer coisas novas, ser curioso, tá num meio que te desafia. Então, eu acho que tem aí uma exclusividade mesmo de querer sair ali da zona de conforto e querer aprender num ambiente diferente. Você se formou em que ano, Toca? Eu me formei em 2006. E já saiu empreendendo ou você teve um emprego CLT, carteira assinada, zona de conforto, sem desrespeitar, desmerecer quem tem emprego CLT, mas como é que foi a sua vida aí? Assim que eu entrei na faculdade, eu comecei a me envolver com a empresa júnior. E isso foi uma coisa que mudou a minha trajetória, porque eu percebi que eu queria empreender. Eu estava fazendo faculdade de economia. Empresa júnior na faculdade? Na faculdade. Durante? Isso, durante a faculdade. As pessoas, o pessoal da minha turma, eu fiz economia. Normalmente ia trabalhar em banco, alguns iam trabalhar em empresas, mas enfim. A maior parte da turma ia para o mercado financeiro, naturalmente. Alguns iam também para o meio acadêmico. E eu, por ter tido essa convivência com a empresa júnior e, portanto, com o pessoal da administração, e foi assim que eu conheci o seu cunhado, o Matheus, acabou que eu me senti assim, puxa, eu tenho que aprender gestão, né? E aí a forma que eu imaginava fazer sentido aprender gestão me formando e depois de formado era trabalhar numa consultoria. Então eu trabalhei os últimos 2 anos da faculdade como estagiário em uma consultoria de gestão do conhecimento e inovação. Foi muito boa essa experiência. O sócio dessa consultoria dava muita liberdade para os estagiários e para os analistas, e eu cresci muito lá dentro. E depois eu passei numa outra consultoria focada em gestão estratégica chamada Grados. Eu fiquei lá 1 ano, quando surgiu a oportunidade de empreender com os meus 3 amigos da faculdade, entre os 3 melhores amigos da faculdade, e nós 3 tínhamos esse sonho de tocar uma empresa, de melhorar uma empresa, de comprar empresa, vender empresa. E aí nosso caminho para o empreendedorismo foi dessa forma. Tá, você falou de uma empresa de consultoria como sendo um lugar para você aprender a gerir. Nos outros empresas que não fossem de consultoria seria diferente? Por que você considera isso aí a sua escola, digamos assim? Eu não vou dizer aprender a gerir, eu vou dizer aprender metodologias de gestão, acho que é mais apropriado. Porque aprender a fazer gestão você só aprende fazendo, não tem jeito, né? Tomando porrada. Tomando porrada, errando, liderando gente. E em consultoria, né,
por mais que a consultoria seja grande, normalmente os times são pequenos. E eu era um analista, né? Faltaria anos para eu gerir alguém. Então, eu era meio ansioso, né? Acho que eu sou ainda, mas na verdade eu era mais. Então eu queria fazer as coisas acontecerem e assim, depois de 2, 3 anos fazendo consultoria, eu achava que eu já sabia tudo que era importante para poder empreender. Óbvio que eu estava errado, mas ao mesmo tempo essa ingenuidade fez com que a gente tivesse a coragem de largar os nossos empregos, que eram muito bons, e íamos empreender, tocar uma empresa que fazia delivery para restaurante. E foi aí que a gente começou a nossa jornada empreendedora, né? Essa empresa, ela tinha um modelo de negócios muito arcaico, que era compatível com as tecnologias da época, né? Existia uma revista com os menus dos restaurantes. Nós editávamos essa revista, era uma revista trimestral. Isso aí, estamos falando, já entrando no embrião do iFood, é isso? Exatamente. Tá. Esse modelo... Feto ainda, antes do embrião. Tá bom, vamos lá. Ele mutou. Eu não sei se é feto ou se já era o ser, você mas foi direcionando. Tá. A verdade é que essa empresa, basicamente, oferecia o serviço de delivery para restaurantes. E ao invés do aplicativo, tinha uma revista. Você já tinha essa empresa ou vocês... Já existia. Já existia. A empresa existia. Tá. Nós 4 queríamos empreender. Nós não tínhamos uma ideia para empreender. E vocês viram essa empresa? Isso. Um dos 4, o Eduardo, havia estagiado nessa empresa 2 anos antes. Tá bom. E o empreendedor que tocava essa empresa, mas ele queria fazer isso lá em 2008. 2007, 2008. Então 4 anos depois que você se formou. 2 anos depois que eu me formei. 2006, tá. Isso. E ele não tinha time para fazer isso acontecer. Então o que aconteceu? Ele chamou o Eduardo, que tinha estagiado com ele 2 anos antes, e falou: Eduardo, você não quer vir aqui trabalhar na companhia? Que na verdade a companhia eram 3, 4 pessoas. E me ajudar a digitalizar a Disquicook, que era o nome do modelo de negócio. Disquicook. Era o nome do negócio. E era essa revista com os restaurantes, com com os menus. O cliente pegava o telefone e ligava para um call center, que era operado pela Disquicook. O atendente anotava o pedido, mandava o pedido por fax para o restaurante. Fax, olha lá. Alguns clientes seus, talvez nem saibam o que é um fax, exato. Mas o restaurante recebia o fax, fazia o pedido, um motoboy ia até o restaurante, a gente falava por Nextel com o motoboy, que era um modelo de celular meio rádio assim. Sim, eu lembro. E aí o motoboy entregava o pedido para o cliente e recebia o dinheiro ou cheque como forma de pagamento. Depois ele levava o dinheiro ou cheque para o nosso caixa forte, onde a gente recebia o valor e depois fazia a conciliação até umas 2, 3 horas da manhã. Assim, era uma operação absurda. Isso era uma operação braçal quando começou. Hiper braçal, muito pouco escalável. Então vocês já assumiram esse business de cara? Então, o Patrick, que era o empreendedor que estava tocando esse negócio, como eu falei, não tinha gente para ajudar a digitalizar o modelo. Ele queria escalar esse negócio, mas ele não tinha dinheiro para bancar essas contratações. Nós estávamos nas consultorias que a gente tinha passado, enfim, que eram consultorias bem com nome, que a gente estava aprendendo bastante, mas a gente queria empreender. A gente abriu mão de salário em troca de participação. E aí o Patrick, a gente fez um bem bolado e a gente foi trabalhar com o Patrick. Éramos 4 moleques e o Patrick. E aí a gente foi digitalizando pouco a pouco esse modelo de negócio. Então a gente começou colocando tecnologia na gestão dos motoboys, depois a gente colocou tecnologia no call center, depois a gente criou o site, e aí começou a trocar a revista por pedidos online. Tava começando a ter smartphone nessa época. Isso, em 2007 a Apple lança o iPhone, e aí a gente pega o gancho, o Patrick na verdade pega o gancho no nome e já registra o nome iFood, que vem de iPhone. Daí. E aí esse nome fica ali reservado para o que viria a se tornar o maior aplicativo de delivery da América Latina.
Então, o que aconteceu foi, em 3 anos, a gente transformou aquele modelo de negócio muito pouco escalável num aplicativo onde você pode escolher o seu restaurante e fazer o pedido online. Em 3 anos. Em 3 anos. Era para demorar 6 meses. Vocês mas conseguiram demorou 3 anos. digitalizar tudo em 3 anos. Isso. Quais foram as limitações? Por que você falou era para ser 6 meses e levou 3 anos? Parte disso era a limitação nossa mesmo. A gente tomou uma decisão estratégica de focar no business core e melhorar ao invés de focar na inovação. E eu acho que esse é na inovação mais disruptiva, né? Tem duas grandes formas de você inovar. Uma inovação mais disruptiva, que é quando você muda o modelo de negócio, quando você disrupta o modelo anterior, ou você canibaliza o modelo anterior, porque de certo modo o iFood destrói o que era a Disque-Cookie, né? Você deixa de ter necessidade da revista. E o dono da Disque-Cookie continua com vocês no iFood ou não? Os sócios eram os mesmos, né? Os mesmos. Por isso que de certo modo foi possível essa transição. Então havia um interesse dos sócios da Disque-Cookie de digitalizarem aquele modelo de negócio. E eles, de certo modo, deram espaço para a geração nova ajudar nesse processo. E a gente ganhou participação com isso. Então, quando o iFood nasce, eu e os meus amigos, né, nos tornamos cofundadores do negócio e passamos a fazer a gestão dos 2 negócios em paralelo, tanto do iFood quanto do modelo antigo que fazia a gestão de delivery, porque uma coisa também ajuda a outra. Uma coisa é você fazer a captação digital do pedido, que é o que o iFood se propunha a fazer naquele momento. Outra coisa é fazer a entrega do pedido, e nem todos os restaurantes tinham a sua entrega própria. Então a Disque-Cookie antiga focou na logística e fazer com que restaurantes que não tinham interesse em operar a logística pudessem estar dentro do iFood. Então os 2 negócios foram caminhando em paralelo, mas é óbvio que o negócio do iFood com a captação digital é muito mais escalável. Então, e era naquele momento, né? Então o aplicativo ganhou uma tração absurda e fez a fundação do iFood. Qual que é o ano de fundação do iFood? 2011. 2011. Isso. O aplicativo foi lançado em 2011. 2011, quando foi totalmente digitalizado o Disque-Cookie. Isso. Vocês lançaram com quantos restaurantes cadastrados? Era a base da Disque-Cookie na época. Eram então já tinha 60 restaurantes em São Paulo, 40 no Rio e algumas redes que eram clientes da nossa gestão de delivery. Então já começou Pizza Hut, médio porte, assim? Não, pequeno. Pequeno? Quando você compara com o volume de hoje... Mas hoje não dá pra comparar. Não, tudo bem, mas sei lá, eram 10 mil pedidos por mês. Era um negócio muito pequeno. Hoje é isso por dia? Não, isso talvez em minutos. Né? Sei lá, 100 milhões de pedidos por mês eles fazem hoje. É um negócio absurdo, né? Ficou gigante. Que legal. Ficou gigante. Que legal. Inclusive, assim, a primeira meta, né, de 3 meses, o responsável pela meta era o Felipe, um dos meus sócios, né? Era chegar a 50 mil pedidos em 3 meses. Levar de 10 a 50 mil pedidos. E a gente, né, nem imaginou, isso em 2013, na verdade, nem imaginou que isso fosse possível. E aí ele conseguiu fazer funcionar e foi uma baita conquista. Então, olha só como a escala muda, né? Dependendo do tempo, né? Conseguiu escalar. E aí você falou, era para ser em 6 meses, fizemos em 3 anos, um pouco limitação de vocês, um pouco de limitação evento. Deixa eu explicar isso direito. Vamos lá. Tinha uma limitação nossa, no sentido de acreditar que era possível também. Tinha uma limitação de recurso, porque o que a Disque-Cookie gerava de caixa não era o suficiente para que a gente criasse o aplicativo, criasse toda a tecnologia necessária. Então a gente começou a buscar recursos no mercado, conseguimos levantar recursos de Venture Capital, que são os investidores das startups, com um fundo chamado Warehouse na época, e esse fundo aportou 3 milhões de reais na companhia e a gente conseguiu fazer... Isso antes de lançar o iFood? Foi mais ou menos na mesma época. Foi o que permitiu o lançamento? Isso. É que a gente conseguiu desenvolver o aplicativo com recursos da Disque-Cookie, mas não conseguia fazer o negócio crescer, né?
Então o dinheiro que a gente trouxe, esse primeiro dinheiro foi muito no sentido de montar um time comercial, porque até então o time comercial era Você não faz tudo lá, o abraçado. Eduardo, o Felipe, mais 3 pessoas, sabe? Então... Esses 3 milhões investiram totalmente a gente criou um time comercial e conseguiu E aí esse criar fundo, um time de tecnologia. eles foram o que? Um investidor anjo? É isso ou não? Na verdade, naquele momento, não, porque ele já era um investidor institucional. Eu também não posso dizer que foi uma rodada gigante, né? Mas era... Naquela época, 3 milhões de reais era tipo quase um Series A no final, né? É que hoje... Quase hoje o quê? Eu não sei. Um Series A. Um Series A é uma rodada... Normalmente, eu sou médico, assim, hein? Mas eu não entendo isso. Tá, posso explicar isso. Em Venture Capital, você tem rodadas de investimento. Então, você tem a primeira rodada, que é a famosa Family and Friends, que são as pessoas mais próximas, que colocam um dinheirinho ali para você fazer um primeiro produto, um produto mínimo viável. Tô tentando falar aqui mais em português e menos em inglês para facilitar. Para mim ajuda. Seria MVP, de Minimum Viable Product, mas em português é produto mínimo viável. Sim. Então você levanta esse dinheiro com Family and Friends para desenvolver esse protótipo. Você já tinha feito isso ou você pulou? A gente tinha feito, porque o protótipo já existia, que era a própria DiscCook. E aí a gente já tinha o modelo de negócio mais provado. A nossa situação não é exatamente um negócio que estava saindo do PowerPoint, né? Porque a gente já tinha anos ali de experiência tocando delivery e trabalhando com restaurantes. Mas normalmente o processo você tem o Family and Friends, a rodada de Family and Friends, que é uma rodada pequenininha, daí você faz um seed, que é um aporte semente. O aporte semente pode ter anjos, pode ter algum investidor institucional, e depois, quando esse negócio cresce e está mais provado e chega na hora de escalar, você levanta uma rodada chamada Series A, que é uma rodada maior, que aí normalmente ela é ancorada, ela é liderada por um investidor institucional grande. Isso então, não era ainda? Não, naquela época não existia nada disso. Você tinha 2, 3 fundos investindo em startups, poucos fundos, dos 3 fundos, um talvez investindo em negócios B2C, que era o nosso caso. Então, assim, a escassez de capital era absurda para Venture Capital. Né? Então, agora assim, isso acontece toda semana, né? Agora todo dia. Quase. Vamos lá. O negócio, o Venture Capital foi crescendo no Brasil de forma consistente até 2021. E aí tem uma ruptura, que é quando os valuations caem, né, das empresas no geral, as empresas de tech listadas, e isso impacta toda a cadeia de Venture Capital. E aí você tem um volume bem menor de dinheiro investido em Venture Capital em 2022 e 2023. Em 2024 as coisas começam a melhorar um pouco, e agora a gente está numa nova fase, sem tanta aquela euforia de antigamente, mas o Venture Capital é uma classe de ativo consolidada, e sim, temos bastante aportes, dá para dizer que tem aportes como esse toda semana, seguramente. Tá, e vamos voltar então. 2011, quando você recebeu esse aporte de 3 milhões. Quanto que morde da empresa nesse momento com 3 milhões? Esse fundo tinha, sei lá, 30% da empresa, um negócio assim. Então, quer dizer, uma empresa que já tinha um valuation de 10 milhões. É isso. Hoje, isso seria, sei lá, algumas vezes, o valuation médio das companhias que fazem Series A, sei lá, tá na casa de 40 milhões de dólares, 30, 40 milhões de dólares, para você entender como a proporção muda, né? Entendi. É negócio de louco. Bom, mas aí vocês pegaram esses 3 milhões, já conseguiram dar um bom respiro aí, uma injeção de ânimo na empresa, e é aí que foi pro mercado. O produto foi lançado, montamos o time, tinha que ter um time também, além do time comercial, tinha um time de back-office para incluir restaurantes na plataforma, enfim. A casa foi organizada, e aí chegou um momento que a gente precisava fazer uma nova rodada. O Felipe, que é o meu cofundador no iFood, era o CEO do iFood nesse momento,
E aí não tinha fundo para investir. A gente bateu na porta do fundo A, que estava investindo na Isso também que ano? Argentina, 2013, 2 anos de iFood. 2012, 13. Tava investindo na Argentina num competidor, não queria investir aqui. Aí batemos no fundo B, que estava investindo numa outra empresa, que pensava em fazer algo parecido com o iFood no futuro e não quis confusão com a empresa do portfólio. Assim. A gente não tinha de que levantar dinheiro. A gente acabou conhecendo o pessoal da Movile e eles tinham interesse em criar aplicativos, né? A Movile era uma empresa que tinha ganho bastante dinheiro fazendo envio de SMS, parceria com as telecoms, né? Com a Vivo, Claro, TIM, e enfim, os players da época. E aí eles sabiam que o método de comunicação via SMS ia morrer em algum momento. E eles queriam migrar a receita, né, o core deles, para aplicativos. E aí eles começaram a tentar desenvolver aplicativos internos com a equipe de tecnologia deles, de produto, e também começaram a investir em aplicativos. E o iFood foi uma dessas apostas que eles fizeram. Isso foi em 2013. Então esse é o segundo aporte. Esse é o segundo aporte. E a Movile, diferentemente do primeiro investidor, que era um investidor institucional de venture capital, a Movile é um investidor estratégico. Então a Movile, além de querer o retorno financeiro, né, pensa também Deixa eu alavancar esse negócio. em ter controle, né, em algum momento dessa companhia. E aí eles e a relação é um pouco diferente, né, porque além do dinheiro eles ajudaram também com modelos de gestão, mostraram como fizeram a escala da empresa deles pra gente, a gente aprendia com isso, enfim. Então, de 2013 a 2018, eles foram investidores e os founders tocávamos as companhias embaixo. Eles aportaram quanto? Foram aportando várias rodadas, não foi uma só. Porque a empresa foi necessitando de capital para fazer aquisições, para crescer de forma orgânica, para expandir. Aí, morderam que porcentagem mais da empresa? Já tinha ido 30%. Olha, em determinado momento eles tinham controle e aí a gente tinha uma cláusula que nos permitia também ter liquidez. E aí em 2018 eu fiz meu exit da companhia. Você saiu. Eu exerci a cláusula que me permitia vender minha participação para eles num valor justo de mercado. E foi um ótimo exit para mim. Eu fui o último dos cofundadores a sair do negócio. Você foi o último a sair? Fui. Dos 4? Dos 5, né? Porque éramos 4 colegas, mais o Patrick. Tá. E aí eu fui o último a sair. Eles, em 2018... Você saiu quando o bolo estava maior. É isso? Sim, saí quando o bolo estava maior. Foi bom para mim no final. Mas todo mundo saiu bem, tá todo mundo feliz, né? Hoje tá todo mundo tranquilo. E aí foi uma baita jornada, porque eu também empreendi lá dentro, eu criei outras 2 startups, fiz 2 spin-offs lá de dentro do iFood. Fui o co-CEO dessas 2 companhias. Quais são? Uma se chamava Rápido, que era um modelo de logística em nuvem para restaurante. Então a gente queria fazer mais ou menos o que o Uber faz, só que focado em restaurante, permitir que restaurantes que não tinham entrega pudessem ter a sua entrega, né, com motoboys em nuvem. E esse modelo foi absorvido pelo iFood em 2018 também. Então Então você vendeu para a própria empresa depois? Foi o que aconteceu, porque o iFood começou a ter competição de Uber Eats e de Rappi, que tinham esse modelo de logística em nuvem. Que era não só restaurante, né? Dentro do seu marketplace. Então, tanto o Uber Eats quanto o Rappi ofereciam para o restaurante a logística com o motoboy em nuvem. Né? Diferente do que a Disquicook fazia lá atrás, porque a Disquicook fazia a gestão direta dos motoboys via Nextel, né? Mas a tecnologia evoluiu e permitiu que você fizesse essa gestão via aplicativo. Então ficou muito mais escalável fazer a gestão da logística.
E aí a gente fez isso lá dentro do Rápido. Em 2018, o iFood percebeu que tinha que dar um passo na direção de melhorar esse capability e investiu o absurdo para fazer a logística em nuvem funcionar. E um desses movimentos estratégicos foi reabsorver aí o Rápido. A outra companhia que eu tinha cofundado chamava-se Chef Time. Basicamente era um kit de ingredientes que você recebia semanalmente em casa para você poder ter uma noite de chefe. Então você recebia os ingredientes porcionados, com o passo a passo de como fazer aquela receita, e você mesmo fazia. E foi bem isso aí? Foi bem, mas tinha uma dificuldade. O cliente, depois de um tempo, o produto é perecível, né? Então, sei lá, ele fazia a primeira cesta, na segunda cesta ele fazia de novo, na terceira cesta ele viajava. E aí o ingrediente chegava e o negócio perdia. Aí ele ficava chateado. Não podia ser sob demanda? Isso, aí a gente aprendeu que talvez sob demanda fosse melhor. Mas aí quando você coloca sob demanda, o pedido acaba se concentrando num determinado momento da semana, o que gera um caos operacional. De logística, O CAC era caro, e aí o LTV, o Lifetime Value, né, o valor entregue pelo cliente ao longo da sua jornada como cliente cai absurdamente. Então, assim, o CAC é o custo de aquisição. Isso, custo de aquisição do cliente. Tá. O custo de aquisição do cliente e o valor do cliente, né, eles têm que ter uma relação saudável para que você consiga escalar o negócio. Então essa não deu certo, uma startup que você fez que não vingou. Médio, porque a gente aprendeu isso e a gente começou a desenvolver o business para que ele funcionasse dessa forma para pedido sobre demanda, e a gente entendeu que poderia ser um ativo interessante para outros players. E aí o GPA, que é o Pão de Açúcar, foi e comprou esse negócio. Então foi uma saída... então deu certo. Foi uma saída legal para o Pão de Açúcar. O Pão de Açúcar tinha o interesse de colocar... Eles têm um estoque grande, a logística deles... Colocar isso na gôndola e facilitar a vida do cliente deles, que ao invés de comprar a cenoura inteira e picar, a cenoura já vem picada junto com o pedaço da carne, junto com o arroz, e aí você fazia Faça você mesmo. A sua comida de um jeito mais fácil, com menos desperdício. Mas a minha co-CEO, né, a CEO desse negócio, foi para dentro do Pão de Açúcar, teve um período de transição e de earnout. Acabou que quando ela saiu do negócio, foi uma iniciativa que eles desligaram lá dentro do Pão de Açúcar anos depois da venda. Então, infelizmente, não dá para comprar mais Chef Time na gôndola do Pão de Açúcar, mas era um produto legal. Se alguém quiser comprar aí, você ainda tem provavelmente todos os algoritmos. Eu tenho umas receitas em casa. Tem umas receitas. Era uma delícia, porque eu, por exemplo, não sou um chefe, sou curioso, gosto de cozinhar assim, muito esporadicamente, e mais recentemente com 3 filhos. Você se aventura também, não? Churrasco. Sei lá, coisas assim que não demandam grande preparação, eu consigo ir, mas na época, né, quando eu tava bolando tudo isso aí, era eu, a minha esposa, né, e eu gostava de fazer. Eu chegava o kit do Chef Time semanalmente lá em casa e eu adorava ir pra cozinha fazer, e a gente sempre fazia uma coisa diferente, aprendia a, sei lá, grelhar um frango, aprendi a fazer um peixe no forno, coisas que você não faz normalmente, assim, se você realmente não for muito curioso. E como cada semana chegava um negócio diferente, acabava que tinha esse aspecto também educativo para quem queria aprender a cozinhar. E eu adorava, mas infelizmente o modelo de negócio de assinatura, isso foi um bom aprendizado para mim, assim. O modelo de negócio de assinatura, ele tem que levar isso em conta, né? O quanto o produto é perecível. Porque se ele é muito perecível, o cliente em algum momento
tem Vai uma se chance, desmotivar. tem uma chance alta do que a gente chama de churn, né? Que é deixar a base de clientes. Churn. Churn, é. E aí isso faz com que o lifetime value caia, né? Que é o valor esperado do cliente. Bom. Como você avaliaria o seu FAR hoje? Você tem alguma questão? Talvez você já faça isso de uma maneira intuitiva, mas você vê uma startup e fala, não, isso aqui vai vingar. Essa aqui não tem a menor chance. Você tem uma receita para isso ou você já faz isso automaticamente? Não, existe um framework, digamos assim, né? Já tem? Tem uma receita de bolo aí, né? Que eu acho que assim, fazer de forma intuitiva, né? Eu acho que se você faz mais rápido, mas você precisa ter uma certa disciplina, porque senão o risco de você deixar se influenciar pelos seus vieses é muito grande, né? Acho que esse é o primeiro grande aprendizado como investidor, né? Não deixar que os seus vieses tomem a decisão. Então você ter claro as regras e ter o seu checklist ali do que você precisa avaliar é importante. Eu acho que assim, investir, né, empreender e investir é um negócio de gente. Então você tem que olhar para o outro lado e ver e sentir e ter elementos de que ali tem um empreendedor que vai, ou uma empreendedora que vai conseguir fazer o negócio acontecer. Eu acho que essa é a primeira questão. Gente, né? A ideia não vale nada. A ideia não vale, nunca valeu nada e não vale nada e vai continuar sendo assim, porque O que vale é quem vai construir aquela ideia. Quem vai no fazer. fundo já existiam marketplaces digitais no Brasil, existiam marketplaces digitais fora do Brasil. Talvez o nosso sucesso tenha sido ser mais persistente, ser mais resiliente, ter acesso a capital, ter um time mais preparado para aquilo, enfim. Vocês pensam em escrever um livro do iFood ou não? Daria um livro, hein? Quantas fases tem? Ó? Tem a fase do Disque Cook, que é pré-iFood, aí 2011... É o lançamento, depois a primeira captação, depois a segunda captação e aí 2018 quando a gente sai, os fundadores todos saíram e aí tá pro mundo. Tá pro mundo. E veio a fase da pandemia, né? Que no primeiro momento assustou todo mundo. Pandemia... mas depois... Você já não estava mais lá, mas eu teria te dado bastante lucro. Na pandemia a gente perdeu bastante. Com certeza, a empresa cresceu absurdamente nesse período, né? E aproveitou essa oportunidade, né? Porque muitas vezes, muitas empresas chegam na hora da oportunidade e não estão preparadas para aquilo, e o iFood executou muito bem a estratégia, né? Então, eu não estava mais lá, mas obviamente tinha um baita orgulho. Você torce pelo sucesso ainda do pessoal. Baita orgulho Você ainda acompanha o que está acontecendo no iFood? Muito de longe. Conheço algumas pessoas que estão lá, mas enfim, 7 anos você saiu, né? Tem bastante tempo. Desde então, fiz várias coisas, mas eu também exercitei o meu lado empreendedor, montei uma outra startup que tinha um objetivo diferente. Essa eu não consegui dar saída para os investidores, não consegui dar uma saída positiva para os investidores, então essa também foi um baita aprendizado. Mas você passou da fase Family and Friends ou você Passei. Passou? A ideia minha e do meu cofundador, né, do Diego, era digitalizar mercadinhos de bairro. Então a gente queria dar ferramentas para o dono da mercearia competir de igual para igual com redes grandes que têm capital e tecnologia. Então essa era a nossa intenção. A gente começou testando vários tipos de produto. E o que a gente percebeu que eles mais gostavam era poder pedir no aplicativo as coisas que ele queria vender e que ele teria que se deslocar para ir até um atacarejo comprar. Ou que ele ia ter que esperar 2, 3 dias para receber do distribuidor. Então ele queria receber, sei lá, no dia seguinte, os itens que estavam faltando na gôndola. Isso era o que tinha mais apelo para o dono do mercadinho. E aí a gente tentou desenvolver um marketplace, né? Como eu tenho essa origem aí, o Diego também, o Diego cofundou o Zé Delivery. E nós dois temos essa origem aí de marketplace
e tentamos fazer de uma forma asset light, ou seja, não tendo estoque. Mas a gente não conseguiu desenvolver parceiros para fazer esse negócio acontecer sem ter o estoque. Resultado, resolvemos ter o estoque. E deu certo. Os clientes começaram a pedir e o negócio começou a crescer. Mas tinha um problema, né? Então a gente levantou o seed, né? Lembrando daquela nossa jornada de startup, né? Você tem o Family and Friends, daí você tem o seed, que é quando entram investidores maiores, anjos e institucionais, né? Fazendo essa rodada de seed. A gente levantou essa rodada, colocamos a mercê do bairro no mercado, crescemos e a gente já tinha, sei lá, 1.000 e poucos clientes, faturando alguns milhões por mês. A gente resolveu fazer o Series A e levantamos o Series A. Levantamos 10 milhões de dólares. Né? Imagina, você compara lá com o que era o primeiro aporte do iFood lá de 3 milhões, já e levantamos isso por 20 e pouquinhos % da companhia. Então, para você entender como os valuations mudam, né? Os valores mudam. Sim. Mas a verdade é que logo depois que a gente levantou a nossa rodada, que foi em setembro de 21, veio a crise que eu tinha comentado mais cedo, que a inflação aumentou drasticamente por conta da pandemia. O resultado foi que os bancos centrais do mundo inteiro interviram e aumentaram a taxa de juros. Aumentando a taxa de juros, você reduz a liquidez do mercado, você reduz o volume de dinheiro disponível para investimentos em risco e em venture capital. E eu já tinha visto esse filme antes, né? Eu empreendo desde 2008. Já passei por várias crises internacionais e crises no Brasil. E eu e o Diego, a gente, um pouco mais experiente, falando, calma, vamos segurar isso aqui, porque o nosso modelo, o modelo que vingou, o modelo operacional que vingou na Mercê era um modelo asset heavy, ou seja, tinha estoque e de margens baixas, né? Porque é um modelo de distribuição de produtos para mercadinhos, margem super baixa, porque a gente fazia logística, carregava estoque, por aí vai. Então a gente falou, não vamos escalar esse modelo, vamos tentar buscar um modelo que tenha mais margem, que nos permita chegar no Series B de forma competitiva. E a gente não achou esse modelo. Quando a gente não acha o modelo, a gente reflete sobre o que fazer e resolvemos devolver o dinheiro para os investidores. Daí a gente devolve 70% do que a gente levantou no Series A. E fechou. E fechamos a empresa. O que eu acho que foi uma decisão sábia, assim, consciente. Seguiu o que estava no contrato, não saiu com nenhuma inimizade, nenhum processo nas costas. Então, né? Assim, não. E os investidores, assim, ficaram gratos, eu diria, assim, pela nossa atitude, que foi uma atitude pensada sem vaidade, sem o interesse de, né, com o melhor interesse de cuidar daquele dinheiro, né? Em termos de startup, você vê o Brasil muito atrás de países desenvolvidos por conta de toda a estrutura aqui de logística. Você tem um país inteiro para construir em termos de infraestrutura. Isso vem muito à tona quando você está lançando uma startup aqui ou fora do Brasil. Você tem essa comparação? Olha, eu vejo mais como uma oportunidade. Você acha que é algo bom? Eu acho que é algo bom. Mas eu particularmente acho que a tecnologia pode salvar o Brasil, né? Pode fazer a gente correr atrás de um monte de coisa mais rápido. Exato. Mas, vai atalhar o nosso caminho, né? Países demoraram, sei lá, séculos, milênios para chegar onde chegaram. E a gente deveria, né, correr esse trajeto mais rápido, porque a tecnologia hoje está acessível para todo mundo, né? Eu sou empreendedor e sou otimista por natureza, então essa pergunta para mim é dura, porque no final eu vejo tudo como uma oportunidade. Perfeito. Mas assim, você tem um país inteiro aqui para construir, você pode... A verdade é que o Brasil também, né, tem amarras que atrapalham o empreendedor de uma forma absurda, né? Montar a empresa aqui é caro, é demorado, você depende de um monte de burocracia, fazer a parte tributária nem se fala, legislação trabalhista é um terror, nem quando você quer fazer tudo certo você consegue,
sabe? As coisas aqui podiam ser tão mais simples. O número de horas E essa é uma pergunta gastas... aqui que a gente vai empreender no Brasil. Você recomenda empreender no Brasil? Não, eu recomendo, mas não é para todo mundo. Eu acho que assim, as pessoas têm que tomar cuidado. Olham assim, nossa, deu certo. Porra, mas quase deu errado várias vezes, entendeu? Oh. E numa dessa dá errado. E aí Você vê o cara que tá bem sucedido lá, você fala, não, o cara sempre foi assim. Não, ninguém vê o esforço que o cara fez, né? Anos e anos para dar certo e mesmo quando dá certo, nem todo mundo ganha dinheiro, sabe? Empreender é duro. Não é para todo mundo, não. Eu realmente acho que... E outra, né? Existem várias formas de empreender. Que eu acho que é um negócio que a gente vai amadurecendo com o tempo, né? Você consegue empreender criando uma empresa que gere lucro desde o dia zero, né? Desde o dia 1. E aí você não precisa de capital externo para fazer aquilo. Talvez seja um crescimento mais lento. Talvez você não vá aparecer no jornal. Mas, porra, tá ótimo, né? Tudo bem. Tudo bem. Talvez você apareça no jornal depois porque você criou um conglomerado e você é dono daquilo, né? O Brasil tem vários casos assim. É que às vezes a pessoa fica, né? As pessoas ficam vidradas nesse modelo de Mas você vai fazer por vaidade ou você vai fazer... Tem que entender pelo motivo que você está fazendo. O motivo pelo que você está fazendo. Às vezes a pessoa fica fixada nesse negócio de startup, de levantar dinheiro com fundo de venture capital. Sabe? O dinheiro do fundo de venture capital não vai para o bolso do empreendedor, vai para desenvolver um projeto. E o valuation não é 100% do empreendedor, né? Aquilo até se tornar material são anos, né? E o empreendedor vai se diluindo muito ao longo desse processo. Então, eu acho que você tem que, assim, empreender não é para todo mundo, você tem que ter uma motivação muito clara. Para quem quer empreender? Não é para todo mundo, mas para quem quer? Para quem quer correr o risco. Para quem tem essa cabeça, essa... Tá. Para quem quer correr o risco e assim... Quem o coração aguenta. E falar assim parece meio esquisito. É um negócio mais cardíaco. É bem cardíaco. Tá. Porque é isso, num dia tá indo bem, no outro dia não tá, no outro dia você não recebe o aporte, o funcionário pede demissão, te põe na justiça, ou qualquer uma das milhares de surpresas que existem no Brasil, né? Infelizmente, o ambiente institucional aqui é horrível, mas as oportunidades são grandes. Nós temos 200 e poucos milhões de habitantes, um mercado gigantesco, o único país que fala português na América Latina, então nós estamos longe de tudo, então isso é bom. O que dificulta competidores virem para cá. Eu ia achar isso bom, ruim você acha que isso é bom, quer dizer, você deu uma visão menos competidora. É bom. Não, pô, você pega as empresas que existem no Brasil, são os melhores players em suas áreas no mundo. Você pega o iFood, talvez seja o marketplace de delivery mais bem operado do mundo ocidental. Você pega o Nubank, o maior case de banco digital do mundo, talvez. Né? E aí, isso falando dos novos. Mas isso você acha que se deve ao Brasil? Ao fato de do Brasil ser o Brasil? Isso se deve ao fato de termos um mercado interno gigantesco, longe de todo o resto, que não sofre competição o tempo todo. E, de certo modo, isso também é ruim do ponto de vista do consumidor, porque você começa a ter poucos players em alguns mercados que acabam extraindo muito valor, menos competição, custo mais caro ou serviço pior, né? Eu, como economista, sei onde tenho uma ideia de onde as coisas podem chegar, né? Mas é isso. Quem imaginou que o Nubank fosse ficar do tamanho que está, talvez exceto lá os investidores e os fundadores, né? E ser o maior banco do ponto de vista de clientes do país, né? Um negócio absurdo. E eles enfrentaram o Itaú, o Bradesco, os bancos estatais, enfim. Um negócio de louco que eles fizeram, né? Voltando para o iFood aqui, o que você acha, as decisões que você fez foram mais acertadas? Fala, puta, isso aqui demos um tiro certeiro. O que você acha que deu ruim e depois vocês corrigiram? Vamos lá.
e que daria pra gente extrapolar. Não vou falar pra na gente. primeira pessoa, vou falar o iFood como um todo, Sim, porque sim. não necessariamente eu estava tocando o negócio, ou essa área específica. Eu acho que a decisão de transformar a logística em algo core foi fundamental para que tenha chegado onde chegou. O que é isso? Transformar a logística em algo core. Fazer com que o motoboy em nuvem, né, escalar o modelo de logística em nuvem, que permite que o restaurante entregue com o motoboy integrado à plataforma do iFood. Né, e não depender, ou seja... Você diminuiu o número de cliques, basicamente. Ou de telefone, ou de fax, ou... Não, você reduziu o trabalho pro restaurante. Concorda? Porque o restaurante antes tinha que ter o seu motoboy. Ele tinha que ter o seu serviço de entrega próprio. Ele tinha que ter o seu motoboy. Isso está voltando agora, né? Tem restaurante que tem restaurante que não tem, mas a verdade é que a hora que o iFood resolve esse problema, ele facilita a vida do dono do restaurante, que precisa de fazer uma gestão a menos, né? Então, e com a escala, você também melhora o serviço para o consumidor final. Então, acho que esse foi um grande acerto da empresa. Né? Que era o objetivo inicial. Sim. Digitalizar para escalar. Sempre foi. Mas no começo, fazer essa gestão do motoboy era inviável, porque não existia... os motoboys não tinham smartphone. Não tinha nuvem, né? Também. Não tinha ferramenta de tecnologia, não tinha tecnologia disponível para fazer isso acontecer. Isso antes era o Nextel que eu falei, né? Mas isso não era escalável. Quando isso se tornou escalável, o iFood tomou a decisão correta de investir e colocar isso como foco estratégico. Bom, a gente fez um intervalo aqui, vocês devem ter percebido o corte. Espero que tenham cortado. Vocês cortaram, né? Ah, obrigado, tá. Aí ele falou, a pergunta dos meus erros aqui ficou sem resposta, né? Eu falei, aparentemente não teve nenhum erro. O cara fez tudo certo para criar um unicórnio. Mas conta, o que você... Teve alguma coisa que fala, não, isso daqui não foi legal o que a gente fez, a gente teve que mudar. Você lembra de alguma? Eu acho que sim, eu acho que um erro comum, e eu fiz isso na minha carreira algumas vezes, não vou nem falar do iFood aqui, tá? Também teve isso no iFood, mas escalar antes da hora, começar a investir em equipe antes de você ter o produto redondinho, o que a gente chama de product market fit, né? Encaixe do produto no mercado. Antes de ter certeza que aquele produto ele é viável, ele é escalável e ele é rentável. Antes de você ter certeza disso, é melhor você não começar a escalar. E eu acho que a gente já fez isso algumas vezes. Tentar acelerar o processo, forçar um pouquinho o crescimento. E esse é um negócio... Volatilizou a coisa, talvez. Esse é um negócio que é muito tentador, porque o mundo... A trilha de Venture Capital, né? Ela... Em alguns momentos você tem que ser mais agressivo e fazer apostas que você não tem clareza, exatamente, total clareza de onde vai chegar, né? Mas faz parte do jogo. Mas eu acho que hoje eu evitaria escalar sem ter total clareza das coisas. E eu acho que é um aprendizado que eu tive na minha trajetória. Você está com quantos anos, Toca? 41. Quer dizer, 7 anos atrás você podia ter se aposentado. Uhum, certo. Você podia estar morando Eu tentei. nas Bahamas. Eu tentei. Tentei. Qual que é o objetivo de vida depois que você teve uma conquista desse porte na sua vida, quando você ainda é jovem? Eu tentei... Continua sempre, né? Mas assim... Eu tentei me aposentar, Paulo, mas a verdade é que ficar em casa não deu certo, não. Comecei a brigar com a patroa e a verdade é que, assim, pelo menos pra mim, né? Eu acho que isso é muito pessoal, tá? Lógico. Mas trabalhar pra mim faz parte de quem eu sou, sabe? E eu sou feliz trabalhando. Eu cheguei a essa conclusão. Me complementa,
eu gosto de trabalhar, eu gosto de empreender, eu gosto de falar com gente, de ajudar empreendedor. Então, é um negócio que me faz falta, sabe? E é muito bom, na verdade, assim, a minha posição é de muito privilégio, porque mesmo que eu não esteja nas Bahamas, como você falou... Sim, nem sei se era pra lá que eu iria, dê um exemplo aí que... Provavelmente eu também não, mas nem se eu estivesse na praia, digamos assim, eu sou muito inquieto, sabe? Muito curioso. Então você tem que entender quem você é. No final não adianta, você vai ficar lá fazendo o quê? Né? Você não vai ficar meditando no Himalaia o resto da vida. Não, jamais. Eu não sou assim, entendeu? Não consigo. Às vezes eu penso que eu devia meditar e todo mundo fala que é bom e tal, mas pra mim meditar é jogar tênis, entendeu? Sei lá. Eu gosto de meditação ativa, digamos assim. Então, eu não me vejo parado, ficando sem fazer nada. Pra mim não faz sentido. Eu acho que eu tenho muito a contribuir ainda, trazer para o ecossistema, ajudar outros empreendedores, ajudar as pessoas a aprender, sabe? Evoluir como pessoa, como pai, como marido, como ser humano. E para mim, trabalhar faz parte dessa jornada, porque é uma forma interessante de eu continuar aprendendo e continuar evoluindo. E hoje você tem um objetivo de vida principal? Claro. Hoje eu estou empreendendo novamente, mas com outro chapéu. Você não tem mais nenhuma pressão, tenho que ganhar dinheiro, né? Isso, não, claro que isso já tira. Não, ganhar dinheiro ganhar dinheiro faz parte, né? Tudo bem. assim, Mas você não tem essa necessidade. A gente vive depois que você vendeu. A gente vive num país que as pessoas têm vergonha de falar isso, né? Eu não tenho vergonha de falar isso. Acho que ganhar dinheiro é importante, ainda mais quando você tem stakeholders que esperam isso de você. No meu caso, hoje eu tenho investidores, né? Eu estou montando um fundo para investir. Tem uma certa pressão, então, nesse sentido? Ou você... Eu tenho uma pressão, e assim, além da pressão externa, eu tenho a minha pressão pessoal, assim. Eu e meus sócios estamos montando um fundo para investir em empresas, e eu estou colocando parte do meu dinheiro nisso. Estou levantando com pessoas que estão investindo nesse fundo, né, que esperam um retorno. Inclusive, você está convidado a investir depois, eu te explico mais sobre isso. Boa, né? Se for no seu faro aí, pegar 1% aí já tá bom, vamos lá. Tá ótimo. Então, assim, isso é uma coisa muito pessoal. Então, faz parte de mim, eu gosto e me deixa feliz, sabe? Eu quero trabalhar até 80, 90 anos. Isso aí, essa é a pergunta que eu ia fazer. Você pretende se aposentar um dia? Não pretendo. Não pretendo. É claro que eu não... Você pode diminuir o ritmo. O trabalho vai mudando com o passar do tempo. Tá. Quando eu estava lá na Disc Cook, eu trabalhava de domingo a domingo. Não tinha férias. Enfim, a vida tinha um outro ritmo. Durante muito tempo na Disc Cook, depois rápido, Chef Time também. Mas hoje, assim, eu respeito um pouco mais os horários. Eu tenho meus 3 filhos, eu quero estar com eles. Mas enquanto eu estou trabalhando, e eu trabalho bastante, assim, 9, 10, 11 horas por dia, 12 horas por dia, dependendo do dia. Às vezes sábado, domingo, enfim. Pra mim não tem tempo ruim, entendeu? Mas eu quero ter uma rotina saudável, porque acho que isso é uma coisa que eu aprendi também com o tempo, e eu acho que vem muito aqui de encontro ao que você faz como médico também, que ter rotinas saudáveis, equilibradas e sustentáveis. Eu mantenho minhas atividades físicas, eu mantenho uma alimentação saudável, eu não tenho muitos excessos, eu tento dormir mais ou menos sempre na mesma hora e acordar mais ou menos na mesma hora, e que isso dá mais ou menos 7 horas e meia, 8 horas por dia. Com 3 filhos isso obviamente não é tão... Parabéns, 7 horas e meia tá ganhando. Com 3 filhos é difícil, né? Porque sempre... Com 3 filhos é o seguinte, se um deles acorda 2 vezes por semana, você não dormiu nenhum dia da semana, né? Então tem um pouco disso, mas apesar de tudo, né? A gente também tem muita ajuda da família, de
pessoas que nos apoiam em casa. Então, enfim, eu acho que hoje eu tenho aos 41 anos, talvez mais saúde, mais energia do que eu tinha, sei lá, 10 anos, porque eu tenho mais equilíbrio. Muito bom. Gostei muito. Você tem alguma coisa Já que você posso considera? ser contratado aqui? Tá contratado já. Só não põe um valor muito alto aí que a gente não consegue. Eu sou médico, é difícil. Você tem alguma coisa que você considera o seu maior aprendizado de vida? Para passar para quem está nos assistindo? Acho que eu tenho. Fazer as coisas bem feito. Entregar mais do que esperam de você. Acho que é isso. Se você pensa nisso... Entregar mais do que esperam de você. Boa. Ninguém te segura, porque as pessoas têm... Né? Isso é uma grande oportunidade no Brasil, né? Porque claro. No Brasil, só de você fazer o básico, você fazer um pouquinho a menos do que exigiram, já te... Eu vejo isso até na minha profissão. Falo, olha, eu não fiz mais do que a minha obrigação, eu melhorei sua saúde. Não, doutor, você fez... Mas enfim. Às vezes a gente, né, eu conheço você minimamente bem para falar isso. Você é uma pessoa que tem, por exemplo, essa característica, né? Você não está fazendo mais do que a sua obrigação. Mas na verdade, eu acho que você tá, porque você atende de uma forma diferente, você fala de uma forma diferente, você se preocupa de uma forma diferente, você estuda de uma forma diferente, enfim. Acho que você faz coisas que te distinguem da média. E talvez isso não seja tão óbvio para você. E às vezes para quem tem essa régua muito alta, isso não é óbvio, entendeu? Mas isso, assim, minha mãe e meu pai sempre me falavam muito isso. E desde a escola eu tinha muito esse negócio, cara, eu não quero ser a média. E aí, não importa se você é médico, se você é empreendedor, se você é funcionário público ou, sei lá, trabalha num restaurante, sabe? Se você pensa nisso, se você tem uma profissão simples ou é um motorista, ou qualquer que seja, se é um Uber, não importa o que você seja, motoboy no iFood. Quando você faz além do que esperam de você, você vai ser recompensado por aquilo. Alguma hora alguém vai ver aquilo e vai recompensar você. Eu acho que essa é uma questão importante que a gente pode carregar e transformar a nossa vida. E a outra coisa que pra mim foi um grande aprendizado e que minha trajetória é reflexo disso é a educação, assim. E isso é o que mais me dói no nosso país, né? Educação me permitiu chegar onde eu cheguei. E eu vejo o quanto que a gente desperdiça de talento porque as pessoas não têm educação, infelizmente. Então... Tecnologia pode ajudar nesse aspecto, né? Pode ajudar. Mas, assim, acho que a gente tem muito a evoluir nesse sentido como sociedade. Então... Eu espero que essas duas coisas caminhem juntas, né? A vontade de fazer mais, junto com uma educação de qualidade que permita com que as pessoas exerçam o seu potencial. Acho que quando a gente juntar essas duas coisas, a gente vai ter um ciclo virtuoso aí que vai transformar o nosso país. Ficou em aberto aqui uma coisa, Toca. Você, quando a gente estava falando daquele momento de deslanchar a empresa, acho que você comentou de 2 tipos de empreendedorismo. E depois a gente acabou não fechando esse tema. Explica pra gente como é a sua visão nesse aspecto. Sim, tem na verdade de inovação, né? Inovação incremental e inovação disruptiva. Isso é um conceito seu ou é algo não, que já é amplamente visto no mercado? É um conceito de inovação. Não tem nada meu aqui, não. Tá, não, tudo bem. Aliás, assim, muito das coisas que eu falo enfim, não é nada meu. Eu só tô pegando tudo bem, mas você pôs em prática. Trazendo para vocês aqui. A inovação disruptiva, né, que era a inovação mais necessária para transformar a Disque Cookie no iFood. Mas a gente passou 3 anos para fazer isso acontecer, porque a gente estava tentando melhorar incrementalmente a Disque Cookie. Porque era a Disque Cookie que pagava o nosso salário, então a gente viveu o dilema do inovador ali, né? Em pele e osso, né? E a gente percebeu que não adiantava melhorar a Disque Cookie, porque no final o modelo de negócio tinha um problema.
ele era pouco escalável. E quando a gente tomou a coragem de disruptar aquele modelo antigo, a gente conseguiu finalmente fundar o iFood e transformar no que ele virou. Né? Então são os dois modelos. Dois modelos de inovação, disruptivo e a melhoria incremental. Então, na verdade, você tentou primeiro na incremental, não deu certo, e aí você rompeu com aquela realidade e criou uma nova. Isso. Nosso time, né, chegou à conclusão que a gente precisava realmente parar de tentar melhorar o modelo antigo e realmente colocar energia para lançar o iFood. Nesse momento o que vocês aproveitaram do Disque Cookie foi os restaurantes cadastrados deles. Vocês criaram um negócio novo. A gente criou um modelo de negócio novo. Pra você ter uma ideia, na Disque Cookie a gente cobrava 27%. No iFood a gente passou a cobrar uma fração disso, bem menos. Mas ao mesmo tempo a gente tinha menos trabalho operacional. O resultado é que a margem de contribuição, mesmo cobrando menos, era maior. E esse modelo era muito mais fácil de escalar. Então, esse é um exemplo clássico de dilema de inovação. E pensar nesse dilema, né, ajuda a gente, às vezes, a tomar decisões difíceis. Né? Poxa, eu vou ficar num modelo aqui que paga o meu salário, mas que eu não consigo escalar, ou eu vou tomar a decisão de disruptar esse modelo, cobrar menos e acreditar que esse modelo vai crescer e ser melhor para a companhia. Esse é um dilema muito clássico que toda empresa passa por ele e que a gente teve a oportunidade de ver isso muito cedo. E hoje você pensa, vou empreender. Qual setor você elegeria? Ou você veria, não especificamente por setor, você veria um negócio específico? Como é que é a sua cabeça hoje nesse sentido de vou empreender? Eu estou empreendendo, eu estou montando um fundo para investir já me convidou. Em search funds, né? Que é um modelo que depois eu explico, mas para mim hoje eu gosto de empreender com mais previsibilidade e modelos que eu vejo aquelas regras, né? Um mercado grande que possa crescer e que eu consiga ter alguma vantagem competitiva. E eu vejo que o mercado de investimento em empresas pequenas e médias é um mercado que carece de players atuando e eu quero ser o maior player, o melhor player nesse mercado. Então, você alavancaria uma pequena ou média empresa que te brilhasse o olho. Exatamente. É o que a gente está fazendo hoje. Esse seu fundo de investimentos, ele fica focando nessas empresas. Isso. Nós apoiamos empreendedores. Já faz sua propaganda aí, quem sabe. Boa, quem sabe a gente traz um dinheiro aqui. A gente apoia empreendedores que querem comprar essas empresas. E eles buscam essas empresas. E essas empresas são empresas que estão indo bem, mas que em algum momento o fundador quer se aposentar, quer fazer a sucessão, e então a gente traz a oportunidade para o fundador dessa empresa ter uma saída e colocar uma gestão nova para tocar essa empresa, muito parecida com o que aconteceu conosco lá no passado. Né? Interessante. E já começou? Já começou. Estamos investindo, estamos levantando dinheiro, tá indo bem. Parabéns de novo, então. Obrigado. Comentários finais aqui, Toca. Para quem está empreendendo hoje, o que você deixaria de mensagem, de recomendação? Enfim, tem alguma dica valiosa? Coragem. Tá bom. Beleza. Tem que ser cardíaco mesmo para empreender, ainda mais no Brasil. Pessoal, vocês que nos acompanharam até aqui, eu estive falando com Guilherme Bonifácio, cofundador do iFood, uma unicórnio. Saiu de lá em 2018, vocês acompanham aqui toda a trajetória dele na nossa conversa. E não deixe de curtir, comentar,
mandar sua pergunta, compartilhar com quem você acha que vai aproveitar essa conversa valiosíssima aqui e deixar aqui meu agradecimento especial para o próprio Guilherme, que eu chamei aqui de Toca porque é como eu conheço ele, é amigo de muitos anos. Obrigado, Toca. Obrigado, Paulo. Foi um prazer estar aqui com vocês.